Reflexões a respeito do comunismo, né, do socialismo. Eu trabalhei com um amigo lá da época, né, de trabalho, né, de proletário e tudo. Ainda sou proletário, mas bem lá no início lá, um amigo meu tinha lido um livro da Utopia, né? Ficava falando sobre o livro e tal. Inclusive é o livro que eu estou trabalhando agora e é o livro que eu pretendo ler assim, por bastante tempo agora, até poder digerir bem e poder até mesmo falar sobre. O que tem a ver a utopia? Ela também fala, né, de uma ilha justa em que tudo seria de todos e tal, mas ela também fala da ilha injusta em que a liberdade seria limitada. Ou seja, você tem a justiça, porém sem a liberdade, porque isso que é de todos, então se é de todos não é de ninguém, ou seja, não tem propriedade privada, assim como a ideia do manifesto do Partido Comunista. E as pessoas elas trocam, se não me engano, de 10 em 10 anos, não lembro a data, mas creio que seja de 10 em 10 anos de localidade, né? E o Estado ele programa tudo, sabe? O Estado diz que roupa eles vão usar, eles têm que informar quando forem para fora, eles não podem ficar muito tempo fora, sabe? É semelhante ao que a gente vê aí na Coreia do Norte e tudo. Eu tenho em dizer que o Maquiavel, o Thomas Hobbes e o Thomas Morris construíram a forma perfeita do que veio a ser o Manifesto Comunista. Isso ainda dentro do espectro utopista, né? Mas vamos voltar lá. Eu lembro que o start de não marxismo, né? De não socialismo ou comunista, né? O dia D, né? O dia que eu deixei de defender essa corrente foi justamente através da reflexão que eu fiz a respeito desse que tem a ver com esse livro Utopia e os outros livros, né? Do Leviatã também, de Morris e até de Maquiavel, no sentido de liderança, né? E monopólio das coisas. Se o Estado ele proíbe o indivíduo da propriedade privada e herança, né? Assim como está no manifesto do Partido Comunista, então esses indivíduos eles ficam sem propriedade, digamos, se é sem propriedade, é sem propriedade. Ele não especifica, não sei se existe algum artigo de Marx que especifique mais essa ideia, sendo considerando o manifesto apenas um esboço, né? Mas eu fico pensando, se todos tiverem direito da propriedade privada, através da propriedade privada é que se gera outras riquezas, né, que começa a desigualdade, mas ao mesmo tempo essa desigualdade, que eu quero dizer assim, né, alguns acumulam e outros gastam. Esse é o princípio da desigualdade. Enquanto uns esbanjam aquilo que nem tem direito, investem em recursos que não geram lucro, outros poupam e investem em recursos que geram lucro. Então, digamos, entre comprar um tênis mais caro que tem e o outro que poupou o dinheiro do tênis usando ainda o antigo, o resto do antigo, ou até um mais barato para que sobrasse dinheiro e aí se empreendesse, assim que nasce a riqueza. Então, imaginando um Estado que controla tudo, ou seja, se não existe propriedade privada nem herança, o Estado tomaria o poder, né? Assim, as fontes de poder. Mas, e aí uma experiência empírica dentro do ambiente de trabalho, onde você sai da firma onde que você está insatisfeito, você, entre aspas, na linguagem popular, leva no pau, né? Levando pau significa correr atrás dos seus direitos e correr atrás de outras firmas com um valor melhor, digamos, com um reconhecimento melhor do trabalhador. Mas digamos que se o Estado assumir esse governo das empresas, né, contra quem o trabalhador lutaria? Contra o próprio Estado? O trabalhador levaria o próprio Estado no pau, vamos dizer assim, entre aspas? Quem defenderia esse trabalhador agora? Quando existe defesa privada,
ou seja, propriedade privada que gera defesa privada, que gera recursos privados e serviços e empregos privados. Esse trabalhador ele é livre, tem uma certa liberdade fora do Estado. Agora, dentro do Estado, quem poderia salvar? Se o Estado for cruel, quem poderia ser contra o Estado dentro de um sistema onde pessoas são desarmadas, né? Uma sociedade desarmada seria então refém desse Estado, sabe? Desse Estado como do Leviatã, né? Que dá segurança a troco da liberdade, te tira a liberdade de, digamos, inclusive de acumular bens e ter bens até superiores ao Estado, né? Assim que a burguesia superou a... Então, assim, o que me parece é que esse Estado grande seria uma nova forma de monarquia, né? Mas agora de uma forma tão ditatorial quanto, né? Mas uma forma em que o Estado ele toma o lugar do rei, né? Ele começa a governar fazendo do seu povo novos vassalos, né? Então essa vassalagem é um retorno da vassalagem com uma outra linguagem, nomenclatura, sabe? Então eu fiquei pensando nisso, isso daí que me fez mudar muito o conceito de, digamos, de lado, né, vamos dizer assim. Mas fora também a investigação da parte moral e de outras partes também, considerando que o poder econômico não é o único poder que existe, nem é o maior e nem é o único, considerando tudo, assim, né, o conceito moral da filosofia social comunista, né, socialista comunista, em comparação à filosofia conservadora, né? Conservadora e por isso de direita, né? Direita no sentido oposto de esquerda, e esquerda considerando chamar a esquerda de progressista ou socialista. Mas é só uma reflexão. Forte abraço aí e até mais. Continuando, só acrescentando um pouco no vídeo, no áudio anterior aí, dentro do mesmo, talvez, né, dentro do mesmo vídeo, do mesmo assunto, as consequências, o problema maior, visto que o manifesto, o nome do manifesto não é um manifesto do Partido Socialista, e sim o manifesto do Partido Comunista, chega a ser até uma caricatura, uma piada, né, porque esse comunismo é antinatural. Ele precisaria mapear uma natureza. O Marx não apresentou, pelo menos que eu saiba, não, digamos, não apresentou uma origem antropológica, uma antropologia que justificasse seus conceitos de natureza humana, sabe? A natureza humana é sempre, se fosse assim, todos os índios de todas as tribos viveriam em comum, já que eles não têm, digamos, apego, entre aspas, a bens, não. Muito pelo contrário, eles viviam em guerra, sabe? Em guerra permanente, sabe? Seja por manutenção do território, seja por diferença cultural. Então, outros motivos que não os econômicos impediam digamos, esse puritanismo, né? Esse bom selvagem de manter a paz. É isso que o Marx não conseguiu entender dentro da sua lógica. Então, por isso, de fato, mesmo que o nome da abordagem marxista seja Manifesto do Partido Comunista, o comunismo jamais aconteceria, a não ser que existisse uma lavagem cerebral muito grande, como existe nas faculdades e nos colégios, e uma opressão muito grande por muitos anos, sabe? E mesmo assim, você pode ver que a opressão da Coreia do Norte não impediu que eles que tentassem fugir a todo custo todos os dias. A opressão em Cuba não impediu que eles, e nem a lavagem cerebral não impediu que eles desejassem estar fora dali. É da natureza humana. Então essa condição fora da natureza humana impediria já o comunismo de acontecer. Aí, e outra coisa que impediria um tirano no poder socialista abriria a mão à sua tirania em troco do comunismo? Essa seria a pergunta. Então, assim, eu não vejo os marxistas e os comunistas
criticando ou criando vídeos assim, questionando o próprio desejo, né? A própria entidade, a própria teoria que pretendem defender, né? Isso eu nunca vi, eu acredito que nunca verei eles fazendo uma autocrítica para tentar identificar os pontos os buracos, assim, as lacunas que não são respondidas, ou as lacunas que depõem contra o movimento. Então é bem por aí. Forte abraço e até mais.